Um outro gênero do trabalho que nos é solicitado durante a pós-graduação são as dissertações ou as teses. Então, o que é a dissertação? A dissertação e a tese, elas vão ter a formatação, a sua elaboração, a sua composição muito parecida. O que vai diferenciar é que a dissertação é um documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico, retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar, interpretar informações e vai evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um orientador, deve ser necessariamente um doutor, visando a obtenção do título de mestre. Então, a dissertação é o trabalho que a gente apresenta no final do curso de mestrado para a gente conseguir, a gente está submetendo esse trabalho para a gente obter o título de mestre. A diferença, então, da dissertação e da tese é o título que a gente está pedindo, está tentando obter. Então, a formatação e todos os elementos que vão compor são os mesmos. A diferença é no aprofundamento, né? Então, na dissertação a gente vai ter, então a gente tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Então, em relação a essa classificação, ela é idêntica à monografia, né? Então, o que eu tenho como pré-textual? A capa, a folha de rosto, uma errata, se for necessário, se em algum momento você percebeu que há alguma incoerência no seu texto e você precisa informar essa correção, você faz através de uma errata, a folha de aprovação, a dedicatória, agradecimento, epígrafe. Nós temos o resumo na língua nacional, em português, e o resumo em língua estrangeira. As listagens, então, se você está trabalhando com gráficos, tabelas, quadros, imagens, dessas listas dessas informações, e o sumário. Esses são os elementos pré-textuais que você deve apresentar, que você pode apresentar, alguns são obrigatórios, outros não, que você vai apresentar na sua dissertação. Os elementos textuais serão a introdução, o teu desenvolvimento teórico e as considerações finais. Como é que você vai organizar isso? A introdução é aquele capítulo que apresenta o porquê dessa pesquisa, qual a pergunta que você busca resposta no decorrer desse trabalho, qual a justificativa, o porquê de escolher esse tema, quais objetivos você vai seguir para chegar a essa resposta, qual metodologia fundamentou esse estudo. Os capítulos na sequência que vão vir do desenvolvimento teórico, eles vão trazer essa organização que você vai combinar com o seu orientador. Então, que tópicos nós vamos fazer, que subdivisões precisam existir para que esse raciocínio fique lógico, fique fácil de entendimento para um leitor. Então, como vamos trazer conceitos, um histórico, um comparativo, análise da pesquisa de campo, relação da prática com a teoria. Então, você organiza essas informações entre capítulos e subcapítulos. E o último capítulo que você vai apresentar vão ser os capítulos das considerações finais ou de conclusão, depende a que resultado você chegou. Se a sua resposta ela fecha o assunto, você vai intitular esse capítulo como conclusão. Se ela é apenas uma visão desse assunto, mas que novas pesquisas podem ser feitas em cima desse tema, outros pesquisadores podem chegar a outras respostas, outras análises, você intitula esse capítulo como considerações finais. E como elementos pós-textuais, nós vamos ter aí as referências como elemento obrigatório e, na sequência, o apêndice e o anexo, se eles forem utilizados, se existirem documentos que ajudem o leitor a compreender melhor o assunto que você está abordando. O outro documento, o outro tipo de trabalho acadêmico que pode ser solicitado é a tese. Então, a tese ela vai ser solicitada no curso de doutorado, para os alunos que estão obtendo o título de doutor. Então, ele apresenta a mesma formatação da dissertação, só que o título que ele está pedindo é o título de doutor. Então, que definição nós encontramos de tese na literatura especializada? Tese é o documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de um orientador, um doutor ou um pós-doutor, e visa a obtenção do título de doutor ou um título similar. O autor desse trabalho deve demonstrar capacidade de fazer avançar a área de estudo a que se dedica. A diferença, então, entre a dissertação
e a tese é a questão da originalidade que a tese implica. Então, tem que ser um assunto que não foi estudado ainda. Você vai especificar alguma questão daquele tema que ninguém ainda publicou nada, que ninguém se debruçou para entender, compreender, aprofundar esse assunto de uma forma mais específica. Então, ele tem essa obrigação, essa obrigatoriedade de ser um assunto original, inédito. Então, essa é a principal diferença entre a dissertação e a tese. E a questão do título que eles estão solicitando. Quando a gente publica uma dissertação, você está pedindo, se submetendo a receber o título de mestre. Quando se apresenta uma tese, você está submetendo-se para ganhar o título de doutor. A estrutura da tese é similar à da dissertação. Então, vamos ter os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Lembrando rapidamente, os pré-textuais: capa, folha de rosto, errata se for necessário, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo em língua vernácula, quer dizer, um português e um idioma, um outro idioma, o inglês ou o espanhol, e as listas de figuras, gráficos, tabelas e o seu sumário. Como elementos textuais, nós temos a introdução, quer dizer, o capítulo que apresenta o seu trabalho, o que você buscou, por que buscou, qual foi a pergunta que você tentou responder, quais foram os métodos, os objetivos que você percorreu. Os capítulos seguintes vão ser em relação à fundamentação teórica, quer dizer, autores que te fundamentaram, que sustentaram as ideias, que te deram a oportunidade de chegar a essa resposta que você apresenta, e a sua conclusão, quer dizer, a que resposta você chegou, como é que finalizou esse trabalho, que conhecimento você conseguiu produzir, que conhecimento científico você produziu e que fecha esse assunto. Como elementos pós-textuais, você tem como obrigatórios as referências, quer dizer, todas as obras que você utilizou e outros materiais que foram importantes, que enriqueceram o seu estudo. E ainda como opcionais, você tem os apêndices e os anexos, quer dizer, documentos que ajudam o leitor a compreender melhor o seu trabalho, que entendem alguma conclusão que você chegou através daquele documento. Então, o apêndice é da sua autoria e o anexo é um documento complementar, mas que não é da sua autoria. Então, alguma lei, alguma informação adicional, alguma tabela, alguma foto que te ajude a entender melhor aquele assunto.